E falando de astecas, então, meu Deus do céu, a gente tem assim poucos povos na história a gente tem registros de tanta brutalidade como os astecas. É mesmo? É impressionante. Em relação a outros povos? Em relação aos povos que circundavam o Império Azteca. Os caras eram sanguinários. Sanguinários, assim. A gente tem registros... Aquelas coisas são reais de os caras jogarem... fazendo esportes com a cabeça dos caras? Então, sabe o que rolava há uns anos atrás? Depois a gente volta naquela batalha que você começou a falar e a gente foi pra isso, tá? Não, mas essa do Sargão, do primeiro... É só isso. É só pra contextualizar que, assim, militarmente falando, esse foi o primeiro momento. 3.000 e poucos antes de Cristo. Que a gente tem um registro de uma... Azteca a gente tá falando do quê? A gente tá falando agora, do século XIV, XV. Eu achei que era mais antigo. Nesse período dos espanhóis, da chegada dos... Mas eu achei que era contemporâneo ao Egito. Não. É bem depois. Já tinha migrações acontecendo aqui na América, mas o surgimento dos astecas acontece em século XIV, XV, como potência, né? Entendi. E aí, então, o lance dos astecas é o seguinte: eles tinham o seu centro, que eram os povos mexicas, que eles tinham os seus deuses. Mexicas, daí vem o México depois. Isso, exatamente. Até a bandeira do México vem de uma profecia asteca. Que a terra prometida deles seria quando eles encontrassem uma coruja, uma ave, acho que é uma coruja, com uma serpente na boca. E diz a lenda que quando eles estavam migrando pela América do Norte, eles chegaram com uma serpente na boca. Opa, então é aqui que a gente fica. Sim. E aí eles criaram o império deles. Então, assim, quando você vê o requinte de brutalidade, há uns anos atrás, a gente tinha o seguinte: os contos espanhóis, as crônicas espanholas. E aí tinha muito um debate assim: mas os espanhóis devem ter exagerado, isso é exagero dos espanhóis para eles justificarem a conquista. Então a gente ficava naquele embate. E aí? Será que é? Será que não é? Tem a fonte, mas a gente não tinha muitas outras evidências. Só